Fala fiel, seja muito bem-vindo ao canal 1910 e para começar com o pé direito, hoje você vai descobrir um pouco mais sobre como surgiu o Corinthians, o clube aí que nasceu diferente, né? O clube das pessoas diferentes, da diversidade, o clube que a gente ama, que eu amo, que provavelmente você que está assistindo ama, e se você é um simpatizante, pelo menos algum apreço aí você tem. E eu falo que foi diferente porque o Corinthians ele não teve ali nenhum champanhe, nenhuma elite, não teve nada luxuoso, né? Não teve gravatinha, não teve nada disso pra criar ele, né? No momento em que foi criado ele. Muito pelo contrário. Ele nasceu na rua, no meio do povo, e é isso que eu vou te contar hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aí no canal. Esse é um canal que tá começando agora, esse é o primeiro vídeo, então por isso que eu já tô começando do início, falando aí da criação do clube. Espero trazer mais vídeos para vocês sobre o Corinthians. Não tem um nicho certo, né? Sobre o Corinthians e o que me der na telha ali, me der vontade de falar. Se quiser deixar alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Como eu falei, não esquece de deixar o like e se inscrever. Demorou? Então bora lá voltar para 1910. Bom, no ano aí em que nasceu, né, essa grandiosidade que é o Clube Esporte Clube Corinthians Paulista, São Paulo era uma cidade que crescia muito rápido, né? A indústria estava crescendo, né? Os trilhos de trem vinham se fazendo ali e desenvolvendo a cada dia mais também. E milhares de imigrantes chegavam todos os anos à Grande São Paulo. Já a classe trabalhadora, né, que eram os operários, estivadores, pedreiros, eles começavam a formar ali os bairros periféricos. Mas o futebol, né, que já era famoso lá na Europa, aqui ainda no Brasil era somente para elite, só do pessoal de alto escalão, como eu falei, né, de gravatinha, que estoura champanhe, gosta de coisa luxuosa, enfim. Era só para esse povo aí. Existiam alguns clubes naquela época, né, como por exemplo Paulistano, Mackenzie, Germani, porém eram clubes aí que eram fechados somente para quem tinha dinheiro. E a galera do povão só podia assistir, mano, e olhe lá. Mas aí é que entra a alma corintiana. No dia 1º de setembro de 1910, 5 amigos, sendo eles Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia e Carlos Silva, eles se reuniram na rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro. E ali, sobre a luz do lampião, é que decidiram: nós vamos criar o nosso time. Inclusive esse lampião, né, essa lâmpada, é uma lâmpada antiga, né, que era chamado de lampião, ainda existe lá nessa mesma rua, né, um patrimônio histórico, entre aspas, eu acho que é isso, esse é o nome que se dá. Se você quiser visitar, você pode ir lá, que ainda tá lá. Quer saber um pouco mais sobre a história, tirar foto, enfim, é um local bem bacana de se visitar. Então eles decidiram que criariam esse time, né, um time do povo, um time de quem sua de verdade a sua camisa. Nascia então o Sport Clube Corinthians Paulista. O nome foi inspirado no Corinthians Football Club da Inglaterra, que fazia turnê no Brasil e encantou os caras com futebol rápido, leve e bonito. Infelizmente esse vídeo está sendo gravado em 2025 e nós não estamos vendo nada disso, né? Nada de futebol bonito, nada de futebol leve. Infelizmente o clima lá tá bem pesado, né? Por conta da diretoria, etc. Mas enfim, né? Esse é assunto para um outro vídeo. Vamos seguir aqui, vai. Bom, depois do time criado era necessário que estreasse, né? Que jogasse contra alguém para de fato ali falar que, porra, temos um time. E o primeiro jogo da história do Corinthians foi em 10 de setembro, né? De 1910. 10 dias após a fundação do clube. Seu adversário foi o União Lapa e o Timão venceu o jogo por 1-0. Gol esse, né, que foi feito aí por Luiz Fabi, o primeiro artilheiro da história. E se tratando aí de início, né, do primeiro, nosso primeiro uniforme, ele foi um uniforme bege. Inclusive, recentemente foi feita, né, uma camisa em homenagem ao símbolo CP aqui. Se eu não me engano, ela tem uma gola preta, né? Eu vou deixar a imagem aí pra vocês. Mas ela foi inspirada, né, nesse primeiro uniforme que foi feito lá em 1910. Obviamente não é igual, era só uma inspiração, mas as cores não eram branco e preto, né? Inicialmente era bege com preto. Na real, antes não era nem preto, né? Ele era só um calção escuro ali, meio amarronzado, pô, bem do povão mesmo, né, mano? Bege, meio marrom, sei lá o que era. E aí depois que foi virar o branco e preto, né? O tradicional branco e preto, camisa branca com os calções pretos. Esse visual virou símbolo do clube, né? Não é à toa que hoje nem sempre quando é lançada uma camisa de cor diferente, né? Seja azul, roxa, laranja, tem a grená, né? Que é de São Jorge, que ela é vermelha. Infelizmente eu não tenho.
As que eu vou ter de diferente, né, fora do padrão, vai ser essa, aquela que tá ali atrás e essa outra aqui que também é de treino, cara. Essa aqui, inclusive, eu gosto bastante, apesar de ser diferente aí, né? Mas continuando a história, lembra que eu falei que o Corinthians tinha estreado, né, lá em 10 de setembro de 1910? Sim, eles tinham estreado, já tinham jogado a sua primeira partida, porém o clube ainda não era reconhecido oficialmente, né, como um clube. E só 3 anos depois, lá em 1913, é que isso aconteceu. Nós conseguimos, né, em 1913, nós conseguimos entrar para a Liga Paulista, e já no ano seguinte, 1914, o Corinthians foi consagrado campeão paulista invicto. Ou seja, o primeiro título aí já foi daquele jeito, mano. Pra você ver que desde sempre, né, a história sempre foi todos contra o Corinthians. Aquele título ele foi especial não só por ter sido o primeiro, mas também porque naquela época todos falavam que o Corinthians era um clube de analfabetos. Porque era operários, né? Eram jogadores que também eram operários, trabalhadores, e sofria essa discriminação. Falavam que não iam ganhar nada, enfim. Mas mesmo assim, foram lá e ganharam o título. Foi o começo da revolução no futebol brasileiro. Um time do povo ganhando da elite e, lógico, com raça, do jeito que tem que ser Corinthians. Como você já deve ter entendido, a história de fundação do clube não é só sobre futebol, mas sim sobre resistência, luta de classe e também inclusão social. Enquanto outros times ali fechavam as portas para o povo, o Corinthians era simplesmente braços abertos. Quando dizem que o Corinthians é mais do que um clube, mais do que um time, é porque ele representa o brasileiro comum, aquele que luta, que não desiste e que vira o jogo. E essa alma continua viva até hoje. Do Bom Retiro até Itaquera, do operário ao torcedor fanático, o Corinthians sempre foi e sempre será o time do povo. E aí, curtiu essa história? Ela foi bem curta, né? Não com tantos detalhes, mas só para vocês saberem o início, de onde veio, da onde surgiu, né, o Esporte Clube Corinthians. Talvez eu faça um vídeo mais detalhado mais pra frente. Porém, isso aqui é só o início, né? Só o começo. Mas não se esquece de se inscrever, compartilhar com um amigo corintiano, aquele que é simpatizante do futebol. Deixe o seu like. E se tiver alguma coisa que você queira ver aqui nesse canal, comenta aí, deixa nos comentários. Deixe o seu feedback sobre esse vídeo também. Como eu disse, esse daqui foi só o começo, né? Nos próximos vídeos eu pretendo trazer aí outras coisas sobre o Corinthians, curiosidades, loucuras que já foram feitas, momentos históricos, enfim. Aqui é para falar sobre o Corinthians para outro corintiano, que é você que tá me ouvindo aí. E antes de encerrar esse vídeo, é lógico que não pode faltar. Ativa o sininho e vai Corinthians!